Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Até a última hora antes de fazer o vídeo, regra geral, eu não tenho a menor noção do qual é o conteúdo que eu vou conversar. Porque eu sempre fico aguardando um tema de consultório, que brote do consultório e que me mova para fazer um vídeo desse. Hoje, pela manhã, a última pessoa que eu atendi foi uma paciente em que ela me conta, no decorrer da história dela, ela me fala algo assim, de que a chefe dela tinha perguntado a ela: eu estou achando você diferente, você tem usado o seu remédio? Você parou o remédio? E a partir daí que nós vamos conversar hoje. Como inúmeras vezes eu tenho dito aqui, psiquiatria não é uma especialidade fácil de ser exercida, porque tanto o paciente como os familiares e todos os circunstantes encaram a psiquiatria sempre de um ponto de vista bastante preconceituoso. Muitas vezes com razão, mas na grande parte das vezes sem razão. A não ser ser um preconceito mesmo. E uma das causas, uma das coisas que frequentemente quem é psiquiatra já escutou em consultório, é um paciente vir em tratamento e está, do ponto de vista sintomático, estabilizado, e perguntarmos se ele está usando a medicação e ele dizer não, que suspendeu. Não, você não estava bem? Estava. A pergunta óbvia é: então por que parou? Aí o paciente responde: eu parei porque eu queria ver se eu ficava bem por minha causa, não por causa do remédio. E olha que coisa curiosa. Muito provavelmente esse mesmo paciente que diga isso ao psiquiatra, talvez ele use medicações de ordem clínica continuamente e não faça essa experiência consigo, que é: eu quero estar bem, mas por minha causa, não por causa do remédio. A primeira coisa que eu me referi a conversa da chefe com a funcionária, perguntando se ela havia tomado o remédio porque ela estava diferente. A segunda, essa fala costumeira de pacientes que a razão para suspender o remédio é exatamente estar se beneficiando dele, porque ele sente que está bem, porque está usando o remédio. Ele quer recuperar essa sensação de estar bem sozinho, sem ajuda medicamentosa. Outras vezes a gente escuta essa frase: eu não gosto de tomar remédio. E às vezes complementa, e nem é só psiquiátrico: eu não gosto de tomar remédio. Mas muitas vezes é psiquiátrico mesmo: eu não gosto de tomar remédio psiquiátrico. Olha que coisa curiosa. A medicina se sustenta, como ela é exercida hoje, ela se sustenta, uma das ferramentas da medicina é a medicação. Psiquiatria sendo parte da medicina, a principal ferramenta dela são os chamados métodos psicobiológicos, um deles o remédio. Então, quando um paciente vem ao psiquiatra e já de cara ele coloca a condição de não usar remédio, como eu escutei da paciente alguns dias atrás, ela me chama de Antônio Carlos. Então ela diz: Antônio Carlos, eu quero que você me ajude, mas eu não quero tomar remédio. Isso faz com que nós tenhamos que refletir sempre que a psiquiatria vai além de um diagnóstico clínico e além de uma prescrição clínica. Ela vai muito mais fundo do que o resto da medicina necessita ir. Uma pessoa que esteja com pneumonia não coloca esse questionamento. Não aparece isso no diálogo. Mas em psiquiatria, sistematicamente, esse discurso, esse subtexto aparece.
Eu quero a sua ajuda, mas não quero essa ajuda. E a ferramenta principal da psiquiatria é a medicação. Então, algumas coisas que eu comento com o paciente, uma delas é não gostar do remédio é a condição natural. Remédio não é algo a ser gostado. Se nós estivermos falando num clima inteiramente racional, sem entrar o afetivo no meio. Remédio é utilidade, não precisa ser gostado. A pessoa não tem necessidade de esperar que o paciente goste. Aliás, gostar de tomar remédio é até um problema maior. Mas além de não gostar, existe essa rejeição à ajuda externa, seja pelo preconceito, que inúmeras vezes eu tenho referido aqui, do paciente em relação ao remédio, dos familiares em relação ao remédio, da sociedade como um todo em relação à medicação psiquiátrica, seja pela situação do paciente, como eu costumo brincar com o paciente, não é racional, ou não é lógico, mas é humano. Eu quero estar bem por minha causa, não por causa do remédio. Remonta a algo que eu já me referi antes aqui algumas vezes. É de que é como se tomar a medicação psiquiátrica, o melhorar, validasse a ideia de que ele precisa do remédio. E precisar de um remédio psiquiátrico é muito mais profundo do que precisar tomar um remédio cardiológico. É como se as pessoas aceitassem qualquer tipo de ajuda para a saúde física, mas a saúde mental passa a ser obrigação moral da pessoa dar conta dela. Olha o que eu estou me referindo, como obrigação, a ponto de impedir qualquer ajuda externa. Muitas vezes se estende até a própria psicoterapia. Por que eu vou pagar para uma outra pessoa me dizer o que eu vou fazer? Essa frase que quem é psicoterapeuta e está me escutando, provavelmente já escutou algumas vezes, de que reduz-se a psicoterapia a alguém que sabe o que é melhor para mim, ou a uma conversa de bar, ou algo, por que eu vou pagar por algo que um amigo poderia fazer? Em relação a essa observação, se nós compararmos a psicoterapia com a fisioterapia, vamos ver que a pessoa não tem essa rejeição ao fisioterapeuta ou à ajuda fisioterápica. Mas muitas vezes acontece com a psicoterapia. Por que tanto essa possível ojeriza ter uma ajuda psicoterápica ou com certeza ojeriza ter uma ajuda medicamentosa é tão presente entre nós? Provavelmente porque, como eu costumo dizer, toda a medicina clínica, ela lida com o corpo. E de uma certa forma, nós estamos sempre usando o possessivo, indicando que existe um proprietário em relação ao corpo. Meu coração, meu fígado, minha mandíbula, meu dente, meu olho. É como se o corpo fosse a propriedade de uma entidade que não é corpórea, que é um eu. Então toda ajuda referente a essa entidade corpórea, que seria o próprio corpo, é como se fosse uma ajuda ao objeto que é propriedade de um suposto eu. Enquanto que a ajuda psiquiátrica, medicamentosa, a área psi, ou ajuda psicoterápica ou ajuda psicoterápica, é como se oferecesse ajuda ao próprio proprietário. E ao fazer isso, é como se esse suposto proprietário da propriedade chamada corpo, ele fosse alijado, retirado da condição de gerente da própria vida. Eu já me referi há poucos dias à ideia da alienação mental, no sentido de se expropriar a autonomia da pessoa por meio do diagnóstico. Mas nessa situação que nós estamos tratando aqui, que faz parte corriqueira da vida do psiquiatra, então é fácil nós vermos um trabalho, qualquer coisa se referindo, que dado tal diagnóstico, será tal tratamento. A maior dificuldade não é chegar a um diagnóstico, que é muitas vezes difícil, nem encontrar uma medicação supostamente mais correta. A maior dificuldade é fazer uma pessoa que não quer
aquele diagnóstico e principalmente não quer aquele tratamento, manter-se por um longo tempo usando uma medicação que ela não concordou ou pelo menos não engole usar, no sentido de aceitação. Então esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a reflexão, seja para os psiquiatras que porventura estejam me ouvindo, seja para psicoterapeutas que aqui estejam, seja para as pessoas em geral, que elas próprias façam tratamento psiquiátrico ou pensem se em algum momento ou não já expressaram isso, para que eu vou procurar psicoterapia? Por que uma outra pessoa pode saber mais sobre mim? Não sabe. Claro que o que eu vou dizer aqui é uma redução bem grande. Mas a grande vantagem do psicoterapeuta, o que torna um psicoterapeuta, ou o que torna um médico, é não ser a pessoa nem estar envolvido afetivamente com ela. Por que uma psicoterapia não é igual a papo de bar ou papo de amigo? Porque papo de bar ou papo de amigo são opiniões que passam pela experiência pessoal e sempre é opinião, ou seja, é partidária. A pessoa tem interesse na resposta. Enquanto que o psicoterapeuta ou psiquiatra, ele tem interesse na pessoa no sentido de estar interessado na situação dela, mas não tem um pendor afetivo específico para aquela pessoa. Conversar com um parente, conversar com um amigo sobre qualquer sintoma, qualquer crise, a resposta que virá de lá será sempre uma resposta pessoal, lastreada na própria experiência de vida dessa pessoa. E exclusivamente um ponto de vista pessoal. Enquanto que o profissional psiquiatra ou psicólogo, da área psicoterápica ou da área psiquiátrica, o que ele vai trazer é uma ajuda possível para a pessoa, é o interesse dele genuíno no ser humano que ali está, mas não especificamente na relação afetiva que se resolve, que está ali. Não é um filho dando opinião sobre um pai, não é um amigo dando opinião sobre alguém. Então, para que nós terminemos aqui, mais uma vez, qual é a dificuldade da nossa área? Parte sempre de aclarar o terreno onde nós estamos pisando. Muito mais que a intervenção, muito além do próprio diagnóstico, está o terreno onde nós pisamos. Né? Quais são os conceitos e preconceitos que a pessoa tem sobre aquilo? Porque é exatamente esse terreno que pode prejudicar todo o esforço técnico a posteriori. Né? O esforço técnico de diagnóstico, de prescrição medicamentosa ou psicoterapia, ele pode ser minado, solapado pelo próprio terreno onde ele está sendo construído, que é um terreno de preconceito ou de quero ajuda, mas não quero essa ajuda, ou de desconfiança subtendida. Então espero que haja sido importante para vocês, como foi para mim refletir sobre a paciente de hoje. Só fazendo uma outra ressalva. O que essa paciente de hoje me disse é um outro problema sério. É as pessoas se referirem a qualquer alteração de comportamento de uma pessoa que se sabe a tomar remédio, imediatamente se perguntar, você suspendeu seu remedinho? E ainda há esse diminutivo desqualificante, né? Você já suspendeu seu remedinho hoje? Está nervosinho assim porque suspendeu o remédio? Talvez essa seja a condição de relacionamento que mais leva a pessoa a se irritar e desejar parar de tomar o remédio, porque passa a ser um fator para que o outro possa usar sobre ele um poder de desqualificação. Então são reflexões esparsas sobre, novamente, esse terreno que é paciente e profissional nessa área psíquica. Tchau.